Nessa semana, estivemos na Amazul conversando com o nosso amigo e médico veterinário Gustavo Bauer, que vai explicar para você aí em casa a respeito de um bicho muito estranho, o Mudskipper. Um ramo que vem se desenvolvendo bastante no mercado nacional é o ramo de terrários. Para isso, a gente está sempre apresentando alguma espécie diferente para que a gente possa tê-las em nossos lares. Hoje nós estamos aqui com o Gustavo, que vai mostrar para a gente uma opção muito curiosa, bastante exótica, de uma espécie destinada a esse tipo de ambiente, os terrários. Gustavo, fala um pouquinho para a gente sobre esse animal que você tem aqui, para a gente poder apresentá-los. Muitas pessoas com certeza não o conhecem, e depois a gente vai dar um parâmetro aí sobre manutenção desse bichinho. O que é esse animal aqui, na verdade? É um réptil, é um peixe? O que nós temos aqui? Bom, na verdade o Mudskipper ele é um peixe, tá certo? É um peixe de origem africana, tá? Você ainda consegue encontrá-lo na Austrália, algumas, né, espécies e tal, mas é principalmente na África você consegue encontrar ele. E o grande barato desse peixe é que ele fica mais tempo fora d'água do que dentro d'água, né? Ele tem a barbatana, a cauda dele, ela é muito forte e ele consegue aplicar saltos para pegar os insetos em galhos, em troncos. As barbatanas peitorais são adaptadas para ele poder se apoiar em cima delas, para poder ficar aderido a substratos mais abrasivos, sólidos e tal, fora da água. E chega aí aos seus 25 centímetros e tal. Então isso torna, né, para o aquariofilista lá uma coisa muito atrativa de se manter em casa. Legal, perfeito. Essa alteração, essa adaptação que ele sofreu das nadadeiras faz com que ele consiga efetivamente andar, ou ele vai andar só, né, vai se locomover fora da água, em saltos? Como é que funciona essa locomoção fora da água? A gente sabe, está acostumado a ver peixe nadando, né? Como é que ele se locomove verdadeiramente, Gustavo? Na verdade, assim, ele é como se fosse uma foca em cima das suas barbatanas, então ele consegue dar uma andadinha lá. Mas como o próprio nome em inglês quer dizer, né, Mudskipper é o saltador da lama, né? Então ele pode efetuar saltos, né, bem distantes assim, e principalmente na vertical, e ele, para poder se locomover, ele anda em cima das suas barbatanas. Perfeito. Aquilo que você comentou, ele chega a um tamanho considerável aí, né? E com relação à manutenção desse bicho no nosso terrário, é necessário a gente ter um grande espaço. Vamos conversar um pouquinho a respeito da manutenção. Eu decidi ter né, desse peixe na minha casa, pelo fato dele ser exótico, né? O que eu devo ter ou proceder para manter ele na minha casa, Gustavo? Tá, primeira coisa assim, o Mudskipper ele não é um peixe para iniciante. Tá? Você precisa ter uma ideia e uma noção de manutenção de aquários, de terrários, para conseguir mantê-lo em casa numa boa. Como eles são de região de estuário, então geralmente a água é salobra, então você tem que conseguir manter uma salinidade adequada, então ela não é nem doce e nem salgada, mas é uma água meio a meio, né? Então ela se torna bastante dura, né? Então uma água dura com GH, KH são padrões que a gente utiliza de dureza muito elevados, e também o pH bem elevado, né, são os parâmetros que a gente usa. Então, precisa conseguir manter esses padrões de água para ele. Eles respiram através de modificações nas suas brânquias, mas ele ainda tem brânquias, né, e elas precisam ficar sempre úmidas, então eles precisam sempre ficar dentro da água ou perto da água e tal, para poder ficar bem. O aquário para ele a gente recomenda um de pelo menos 150 litros, que daria aí um aquário de quase 1 metro de comprimento por uns 30 centímetros de largura, né? E lembrar bem, porque eles precisam ficar sempre tampadinhos, porque não são raras vezes que você vê o seu Mudskipper andando pela casa, já que eles são saltadores, né? Então manter sempre fechadinho, num aquário de mais ou menos 1 metro, você consegue manter ele, né, em forma de terrário, que é meia água e meio, né, para não ter problema pra ele conseguir sair da água e tal. Então acho que isso daí é o ideal aí. Perfeito. Para reforçar, é um peixe com adaptações, né, terrestres, aí ele consegue, né, ter uma pequena autonomia na terra, mas ele precisa necessariamente, verdadeiramente, da água. Não pode deixar a água do aquário secar e achar que o bichinho vai ficar bem, correto? Isso, não podemos esquecer que ele é um peixe, né? Então ele ainda vai precisar bastante da água aí. Perfeito. Com relação à alimentação, Gustavo, o que esse animalzinho come? Conta pra gente. É bom lembrar, primeiro assim, é bom saber que eles são peixes agressivos, então ou você mantém ele solitário, ou mantém ele com mais de 5 indivíduos desde que o aquário comporte. Se deixar 2, 3, é capaz de sair bastante briga.
e por serem agressivos, eles também são carnívoros. Então eles vão se alimentar de peixes dentro do aquário, então tomar cuidado para não deixar peixinho pequeno, tal, que ele possa comer, ou né, deixá-los para ele poder comer. Grilo, né, barata, esse tipo de alimentação viva que você encontra em lojas especializadas, e ele dificilmente se adequa à ração. Né? Sendo que uma alternativa muito boa é a artêmia, que são aqueles camarõezinhos que facilmente são encontrados em lojas de aquariofilia. É legal você falar isso, porque a gente vai ter que fornecer basicamente alimentos vivos, correto? Isso mesmo, alimentos vivos. Eles não comem ração extrusada, que é o que a gente dá para a maioria dos peixes. Uma curiosidade que pode ter surgido, né, pelo que nós estamos conversando agora, é essa fórmula da quantidade, da densidade, né, ou a gente ter 1 ou 5. Qual é o raciocínio? O porquê? 1, 5, 3 já dá problema. Por que disso, Gustavo? Conta pra gente. Então, é uma questão meio social deles aí. Ou eles vivem em bandos, ou eles vivem solitários. Então, se tiver 3, você vai acabar tendo um deslocamento dos indivíduos ali, onde talvez você forme um casal, o outro não, ou fiquem mais machos ou mais fêmeas, e talvez em uma população maior eles se sintam agrupados por necessidade de defesa. Em uma menor quantidade não teria necessidade, eles se dividiriam na natureza e não ficariam juntos, entendeu? Legal, essa questão, a população grande, né, eles acabam se dando melhor. Perfeito. Deixa eu só voltar um pouquinho com relação à água. Essa água não é eu pego a água na minha torneira, misturo sal. Não, a gente tem que comprar, na verdade, na loja especializada, correto? Você tem duas opções. A opção mais certa seria comprar a água deionizada, que você compra em lojas de aquário, né? Que é uma água mais pura, livre de problema, assim, né? E aí você vai usar os produtos para condicionar essa água para onde a gente quer manter lá, que é os níveis de pH, de dureza adequados. Mas a melhor água para a gente usar no aquário também é a água de torneira, desde que nós utilizemos produtos que vão condicioná-la para boa saúde do peixe dentro do aquário. E para manter essa salinidade, né, para a gente aumentar essa água salobra, que tipo de sal? É o sal marinho utilizado para os aquários marinhos? Ou existe algum tipo de sal específico para trabalhar com águas salobras? Não, você pode até utilizar o sal marinho, mas existe um sal, que é o sal de ciclídeos africanos, que algumas marcas importadas têm, que seria o ideal. Mas nunca, pelo amor de Deus, sal grosso nem sal de cozinha, porque não é isso que utiliza em aquário. Com relação à reprodução, Sal, eu vou ter esses animais no meu aquário, eles vão reproduzir, vão aumentar a população. Explica um pouquinho pra gente esse controle da questão da reprodução desse animalzinho em cativeiro. Então, não existe relato de reprodução desses bichos em cativeiro. Então, todos os animais que a gente tem são animais coletados da natureza e não tem nenhum tipo de relato de reprodução. Eles têm um hábito reprodutivo meio chato, eles se escavam um pouco entre o folício e a lama, eles depositam os seus ovos lá no fundinho da toca que eles fazem e de repente fica difícil de a gente criar esse microclima dentro do aquário. Apesar de que todo mundo tenta criar, né? Mas ainda não teve nenhum sucesso nesse aspecto. Não, perfeito. Pelo que eu reparei aqui no aquário de vocês, ele explora vários nichos aqui, vários locais do seu aquário, porque tem fora da água e tem enterrado também. Eles gostam de ficar enterrado na areia, é isso mesmo? Não, o que tem ali são os linguados, que são outros peixes. São outros peixes, mas eles são para a alimentação dele ou nada a ver? Não, é que eles vivem também nesse mesmo tipo de água. E são peixes que, por ficarem mais camuflados, o mudskipper não vai ir lá encher o saco dele. Então algumas espécies você consegue manter junto, né? Algumas espécies de baiacu, os puffer spotted, o figure-8, que são baiacuzinhos de água salobra, o mudskipper, o linguado, são peixes que você consegue manter junto numa boa. Perfeito. Uma outra curiosidade para a gente falar aqui. Continuação. Gustavo, pelo tanto de tempo que vocês têm, né, de experiência no ramo, talvez vocês já tenham relatos ou conhecimento, né, de clientes ou não, quanto tempo, em média, eu consigo ter esse bicho no meu aquário, na minha casa? Quanto tempo de vida ele vai conseguir sobreviver no cativeiro? Não, se você tiver uma boa condição de aquário aí, ele vai embora, né? Eu posso te falar aí uns 5 anos, mas a gente não teve nenhum problema ainda com os que a gente já vendeu aqui, então ainda não posso te falar, né? Então, mas geralmente peixe vive bastante. Aqueles peixinhos laranjinhas que a gente compra numa loja vivem pelo menos 3 anos. Uma carpa chega a viver 80. Então, assim, ao contrário do que o pessoal acha, os peixes têm uma longevidade muito
grande, né? Então, eles também não são diferentes, eles vão viver aí bastante tempo. Você que tem